Olá, eu sou o professor Adamec e nós vamos agora para a resolução da nossa A2 do primeiro trimestre. Vamos lá? Olha só, a primeira questão diz o seguinte: julgue as afirmativas utilizando V quando a proposição for verdadeira e F quando a proposição for falsa. Você deve ficar atento aqui para a leitura do enunciado da questão. Pode ser que você fique equivocado achando que tem que marcar X para a resposta correta, e não é bem isso. Tá? Então sempre leia aí, olha, a questão, tá? O comando da questão, tá certo? Então vamos lá, olha só. Nós temos aqui para o primeiro item, né, conceitos gerais, tá? Um jet ski descreve uma trajetória retilínea com variação da velocidade representada no gráfico da figura abaixo. Sabendo que o jet ski parte da posição S0 igual a 50 metros, aí você tem que analisar aqui, olha, as proposições, verdadeira e falsa. Tá certo? E preste atenção no gráfico que foi fornecido. Olha o gráfico da velocidade em função do tempo e não do espaço, tá? Então não confunda esse espaço inicial aqui com velocidade inicial, não. A velocidade inicial, olha só ela aqui, ó, 10 metros por segundo. É o ponto onde o gráfico, né, a reta corta o eixo da velocidade, tá certo? Isso aqui é a velocidade inicial. Portanto, 30 metros por segundo está falso, tá? Marque F aí, ok? A aceleração do móvel é de 4 metros por segundo ao quadrado. Bom, como é que eu acho a aceleração desse móvel aqui, olha, no gráfico da velocidade versus o tempo? Você pode até montar a função horária, V igual a V0 mais A vezes T. E aí substituir alguns dados do gráfico na função horária e achar a aceleração. Eu prefiro, particularmente, usar a tangente do ângulo alfa, ou seja, é o ângulo que a reta, né, a função aqui, olha, forma com o eixo x, com o eixo horizontal, tá? Esse ângulo alfa ele fornece aceleração por meio da tangente. A aceleração então vai ser medida aqui, olha, pela tangente de alfa. E a tangente, você vai lembrar, olha, é o cateto que se opõe aqui ao ângulo alfa, o tamanho desse cateto, tá? Dividido aqui pelo cateto adjacente, tá certo? E repare que o cateto que se opõe aqui ao ângulo alfa, ele tem um tamanho que vai do 10 para o 30, portanto, 20, tá? Já o cateto adjacente, toda essa extensão aqui, olha, 5. Então, é 20 por 5, 20 metros por segundo de variação por 5 segundos de intervalo de tempo. Portanto, 4 metros por segundo ao quadrado é o valor da aceleração. Ok? Então, verdadeira essa proposição, tá? Bom, a função horária da posição, né, é dada por S de t, a função aqui, olha, do tempo, né, a posição em função do tempo, é igual a 50 mais 10t mais 2t ao quadrado. Vamos ver? Você sabe que no move, pois isso daqui é um move, tá? Você tem um gráfico da velocidade em função do tempo sendo uma reta inclinada para baixo ou para cima, mas no caso aqui é para cima, a aceleração ela é positiva, tá certo? Bom, isso aqui é um move, tá? E a equação horária do move é sempre dada por S igual a S0 mais V0 vezes t mais AT ao quadrado sobre 2. A turma gosta de chamar essa fórmula aqui de sorvetão, né? Bom, acontece que o espaço inicial S0, repito, não é esse daqui. Foi dado no enunciado 50 metros, tá? A velocidade inicial, sim, vale 10. Como eu já tenho a aceleração do item anterior, é só substituir aqui, olha. E de fato eu vou ter, olha, 50 mais 10t mais 4, que é a aceleração, vezes t ao quadrado dividido por 2, dividindo 4 por 2, eu vou ter aqui, olha, 2t ao quadrado. Então, essa proposição é verdadeira, tá? De fato, você vai ter essa função horária, ok? No instante de 10 segundos, o móvel se encontra na posição 350 metros. Olha, eu vou utilizar o seguinte, eu vou utilizar a função horária, tá? Poderia pensar na área do gráfico, não é verdade? Mas olha, eu não tenho aqui ainda como construir até o instante 10 segundos. Vamos usar a função horária, já tenho a função horária. É só substituir. Então, eu tenho espaço igual a 50 mais 10 vezes 10, que é o instante que ele fala, olha, 10 segundos, substitui aqui, olha, 10 vezes 10, mais 2 vezes 10 ao quadrado, tá certo? Então, efetuando os cálculos, eu vou encontrar aí que ele se encontra, de fato, na posição
350 metros. Portanto, esse item é verdadeiro, ok? Então tá aí, olha, analise com cuidado sempre, tá? Para você não se equivocar. Ah, vou marcar X. Não, leia o comando da questão. E aí analise com calma as proposições, ok? Vamos então aí para o nosso segundo item. O espaço de um ponto material varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. E aí, de novo, nós temos que analisar as proposições e julgar em verdadeiro ou falso. Tá certo? Então, está aí o gráfico que foi dado no enunciado da nossa questão. Então, vamos lá. Ele coloca aqui na primeira proposição o seguinte: o espaço inicial do móvel é de 10 metros. Vamos para o gráfico? Qual é a posição do móvel no instante t igual a 0? Tá aí, olha, 5 metros. Então, falso aí para essa proposição, tá? Não é de 10 metros e sim de 5, ok? 5 metros. O ponto material no instante de tempo de 2 segundos a 5 segundos está em repouso. Certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Repare que no instante 2, ele está na posição 10. E no instante 5, ele também está na posição 10. Aliás, do instante 2 até o instante 5, ele permanece na posição 10. Então, para um dado referencial, claro, tomando aí a origem, né? Você pode pensar aí na origem dos espaços, ele se encontra em repouso. É verdade esse item, tá? Não ocorreu aí, olha, variação de espaço, tá? Então, verdadeiro essa proposição. Os instantes em que o ponto material passa pela origem são 7 segundos e 13 segundos. Bom, quando que ele passa aqui, olha, o espaço zero aqui. Quando que ele passa no espaço zero? De fato, no instante 7 segundos e também no instante 13 segundos, olha. Ele está na origem dos espaços, tá certo? Então, de fato, também essa proposição ela é verdadeira. A velocidade escalar do ponto material no instante t igual a 1 segundo é de 3 metros por segundo. Vamos lá no instante 1 segundo? Está aqui, não é isso? Olha, eu tenho essa reta aqui, olha. Isso significa que do instante 0 até o instante 2 segundos, o móvel executa um movimento uniforme, tá? Olha, é uma reta inclinada, pode ser para cima ou pode ser para baixo. Mas como ela está inclinada para cima, eu já sei que o movimento é positivo, ou melhor dizendo, a velocidade é positiva. O movimento ele é progressivo, o espaço cresce no decorrer do tempo. Tá, mas como é que eu encontro a velocidade? Olha, no gráfico do espaço versus o tempo, é simples. Você pega a tangente do ângulo alfa. De novo, olha, o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal, o eixo dos tempos, tá? Então, esse ângulo aqui, por meio da tangente, fornece a velocidade instantânea do móvel, que nesse caso vai ser igual à velocidade média. Então, vamos lá, olha. A velocidade, então, vai ser medida aqui, olha, pela tangente de alfa. Cateto oposto, olha só o tamanho do cateto oposto. De 5 para o 10, 5. Tá certo? 5 dividido por 2, que é o intervalo aqui, olha, de 0 até o 2, que é o cateto adjacente, 5 meios, ou seja, 2,5 metros por segundo, o que faz com que essa proposição seja falsa. Tá certo? Então, olha, fique atento aí ao gráfico, às informações que você pode obter do gráfico para julgar aí, olha, ou até mesmo responder uma determinada questão, tá? Então fique sempre atento aí às informações que você pode obter a partir do gráfico. Vamos lá para a nossa segunda questão. Agora sim, agora é uma outra questão. Já não é mais de marcar verdadeiro ou falso. Agora nós vamos de fato marcar a alternativa correta, que corresponde à resposta correta, ok? Então vamos lá. É dado um movimento cujo espaço S varia com o tempo t de acordo com a função S igual a 12 menos 8t mais t ao quadrado. Olha, Sistema Internacional de Unidades, SI, tá? Ou seja, espaço em metros, tempo é dado em segundos, velocidade em metros por segundo, e já que é uma função quadrática, é um move, então a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. O gráfico S versus t, espaço versus o tempo, nesse movimento está esboçado ao lado. Mas vou colocar aqui embaixo, tá? A partir do gráfico abaixo, responda os itens 3, 4 e 5, tá certo?
Então vamos lá. Então tá aí o gráfico, ok? Bom, uma parábola. Você já vai ficar esperto aqui com a concavidade dessa parábola. Então aí, ele deu o terceiro item, ele quer saber o instante em que o móvel passa pela origem e ocorre a mudança de sentido, tá certo? Em que instantes ocorre em que o móvel passa pela origem e que ele muda de sentido. Concavidade da parábola voltada para cima. Então você já sabe que a aceleração é positiva. Até porque, no próprio enunciado aqui, olha, o termo que multiplica o t ao quadrado é exatamente o termo que possui a aceleração. A sobre 2, não é isso? No caso, a aceleração vale 1, tá? Porque você vai ter... A aceleração vale 1? Não, perdão, a aceleração vale 2, porque você vai ter 2 sobre 2, 1. Tá certo? Então, vamos lá. Quando que ele passa pelo s igual a 0? Olha o s igual a 0 aqui. Em que instantes? Temos aqui o primeiro, instante 2, e o próximo aqui, 6. Então, nos instantes 2 e no instante 6, ele passa pela origem dos espaços. S igual a 0. Tá? Se você for analisar aqui os itens, olha, A, 1 e 2, não. B, 3 e 4, não. C, 2 e 6, olha, é o candidato. Só tem ele, na verdade, porque os demais aqui, olha, nada a ver, tá certo? Só para confirmar, quando que ele inverte o sentido de movimento? Ele vai inverter o sentido de movimento quando a velocidade for igual a 0. E a velocidade vai ser igual a 0 exatamente aqui, olha, na concavidade, ou melhor dizendo, no vértice, né, da concavidade, né, no vértice da parábola, tá? Nesse caso aqui, no ponto de mínimo. Tá? No instante t igual a 4, então, ele inverte o sentido de movimento. Então, a alternativa correta aí, letra C. Tá? Uma questão bem simples, você não pode errar uma questão como essa, tá? Só obter aí, como eu havia falado anteriormente, as informações estão no gráfico, é só você observar o gráfico e do gráfico encontrar aí o que você precisa para responder a questão. Bom, aqui eu só vou repetir o enunciado, tá? Porque aí eu vou pegar a função horária, novamente a mesma função horária, 12 menos 8t mais t ao quadrado, sistema internacional, para responder o nosso próximo item, que é o item de número 4. Então, vou pegar novamente o gráfico. Quarto item, então, o instante em que o móvel é classificado como movimento acelerado. Então, vamos lá? Olha só, pegando então o gráfico novamente. A parábola é uma figura simétrica, tá? Já sei que a aceleração é positiva, já havia comentado isso anteriormente. Se você cortar a parábola ao meio, você já sabe que o lado esquerdo vai se espelhar aqui com o lado direito, tá certo? Bom, repare o seguinte, na primeira metade, o que acontece com o espaço? O espaço diminui no decorrer do tempo, valia 12, chegou até menos 4. Isso significa, então, que o movimento ele é retrógrado. A velocidade ela é negativa. Tá? Ao passo que, depois, na outra metade, o espaço que valia menos 4 volta a crescer, vai chegar aqui no 12 positivo no instante 8. Tá? Aqui, então, nessa segunda metade, o movimento ele é progressivo. A velocidade é positiva. Ok? Bom, para classificar o movimento em acelerado, retardado, eu tenho que olhar para o sinal da velocidade e o sinal da aceleração. Tá certo? Bom, eu vou marcar a letra B. Por que a letra B? Do instante 4 até o instante 8, a velocidade ela é positiva e a aceleração também é positiva. Os dois têm o mesmo sinal, portanto, o movimento ele é acelerado. Então, lembre-se sempre, tá? O movimento é classificado como acelerado quando a aceleração e a velocidade tiverem o mesmo sinal. Então, aceleração e velocidade com o mesmo sinal, acelerado. Ele vai ser retardado quando a aceleração e velocidade tiverem sinais diferentes, sinais distintos. Então, retardado, a aceleração e velocidade com sinais diferentes. Tá certo? Então, do instante 4 até o instante 8, que é a segunda metade da parábola, repetindo, velocidade positiva, aceleração positiva, portanto, o movimento ele é acelerado, tá certo? Então, vamos lá, repetindo novamente aí o que foi dado lá no texto inicial para responder o quinto item, né, dessa questão. Pegar novamente o gráfico e está aí o quinto item. O instante em que o móvel é classificado como um movimento retardado. Olha, nós já até analisamos anteriormente, não é verdade? Já sabemos que a parábola aqui ela tem aceleração positiva, tá certo? Podemos dividir ela ao meio. Primeira metade o movimento é retrógrado e a segunda metade o movimento é progressivo. Bom,
vai ser retardado aonde? Quando a velocidade for negativa, porque ela vai ter o sinal oposto, né, da aceleração, que é positiva, tá certo? Então, é do 0 até o 4, ok? Aí o movimento é classificado como movimento retardado. Vai ser retrógrado e retardado para esse nosso caso aqui, tá certo? Vamos agora para a nossa terceira questão. Resolva os itens evidenciando os cálculos e conceitos corretos da física. Então, aqui já são as chamadas questões abertas. Você deve resolver aí, colocando aí a resolução, tá certo? Então, vamos lá. Olha, foi dado o seguinte, né? O gráfico da função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, tá certo? E aí ele quer que você responda os itens 6, 7, 8 e 9. Então, tá aí o gráfico que foi colocado no enunciado, tá certo? Então, vamos lá. Sexto item. Determine a aceleração escalar do movimento no intervalo de 0 segundos a 2 segundos. Então, olha, traça aqui da primeira etapa do gráfico, né? Você tem aqui uma reta. Se é uma reta, velocidade versus tempo, então o movimento é uniformemente variado. Como ele colocou aí, tá? Eu tenho, na verdade, dois movimentos uniformemente variados. Eu tenho essa reta aqui, uma reta cuja velocidade cresce no decorrer do tempo, e uma outra em que a velocidade diminui no decorrer do tempo. Tá certo? Mas vamos analisar primeiro essa reta aqui. Tá? A aceleração, então você já sabe que é a tangente desse ângulo alfa. Então a aceleração vai ser medida aí pela tangente de alfa, ou seja, o tamanho aqui do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então você tem aqui 4 sobre 2. Então 2 metros por segundo é o valor da aceleração do instante 0 até o instante 2. Porque do instante 2 em seguida eu tenho outra aceleração. Tá certo? Esse primeiro movimento aqui, olha, do instante 0 até o instante 2, o movimento é acelerado. Observe que a velocidade aumenta no decorrer do tempo. Inclusive, ele é progressivo, porque a velocidade é positiva. Tá? Já o outro aqui continua sendo um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, porém, ele é retardado. Tá certo? Bom, sétimo item, ele quer saber aí qual é a variação de espaço do intervalo de tempo de 0 até 6. Muito simples. No gráfico da velocidade em função do tempo, toda vez que você pegar a área dessa figura formada aqui, olha, você vai ter o ΔS. Então, olha, o ΔS vai ser medido pela área dessa figura, um triângulo, olha. Triângulo, base vezes a altura, dividido por 2, é a área desse triângulo, tá? Base, 6, altura, 4 dividido por 2. Então, eu tenho 6 vezes 4, 24, dividido por 2, 12 metros. Eu posso simplificar o 2 com 6 ou 2 com 4. Tá? 12 metros aí é o ΔS percorrido pelo móvel do instante 0 até o instante 6 segundos. Ok? Só repetindo o enunciado, tá? Porque agora nós vamos resolver os itens 9, 8 e 9. Tá? Então vamos lá, pegar novamente o gráfico que foi pedido aí no item 8. Determine o instante em que ocorre a mudança do sentido de movimento. Então vamos analisar o gráfico? Olha só, nós temos aqui a área que vai me dar o ΔS, certo? Mas olha, todo esse movimento é progressivo, porque em todo instante, todo intervalo de tempo de 0 até 6, a velocidade é positiva. Tá? Então, o movimento é progressivo. Mas quando que ele vai inverter o sentido de movimento? Ele inverte o sentido de movimento quando ele para. Ele tem que parar e aí sim ele inverte o sentido de movimento. E quando que a velocidade dele é igual a zero? Quando? Tá? A velocidade dele vai ser igual a zero no instante 6, olha. Aqui eu tenho uma aceleração positiva, por isso que o movimento é acelerado. Já havia comentado isso anteriormente. E aqui uma aceleração negativa, porque agora ele chegou na velocidade máxima de 4 metros por segundo, depois cai para zero. Então, no instante 6, olha, a velocidade é zero. Então, é bem aqui que ele para, tá? Bem nesse instante aí, tá certo? Então, t igual a 6 segundos. Não esqueça as unidades, tá? Isso aqui é uma grandeza física, então ela tem unidade. São poucas as grandezas físicas que não têm unidade, tá certo? Coeficiente de atrito, por exemplo, é uma delas, tá? Mas o tempo não, o tempo tem unidade, então segundo, tá certo? Que é o caso aqui, olha, no gráfico, ok? Bom, o último item aqui a ser cobrado pela terceira questão. Ele quer saber em que posição ele muda o sentido de movimento, né? Determine a posição em que ocorre a mudança do sentido de movimento.
sabendo que ele partiu do S igual a zero. Olha, aquela área que a gente calculou anteriormente, né? Deu ΔS, olha, 12 metros. E o ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, tá? Vou pegar o espaço inicial, claro, desde o t igual a zero, que é zero, tá? Então, se o espaço inicial é igual a zero, o espaço final vai ser de 12 metros. Então, na posição 12 metros, ele vai parar para inverter aí o sentido de movimento, ok? Vamos então para a nossa quarta e última questão. Resolva os itens evidenciando os cálculos e conceitos corretos da física. Então, ele deu um texto aí sobre um avião que sobe com velocidade de 200 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com relação à horizontal, conforme a figura se encontra aí abaixo. E ele quer que você responda os itens 10 e 11. Tá? Ele forneceu aí o seno do ângulo de 30 graus, valendo 0,5, e o cosseno de 30 graus, valendo 0,86 aproximadamente. Podendo ser raiz de 3 sobre 2, mas aí ele já fez o cálculo para você, colocando o valor de 0,86. Então, vamos lá. Item 10, ele quer que você encontre o componente da velocidade na direção do eixo x, na horizontal. Então, você vai projetar a velocidade, olha, sobre uma perpendicular, sempre, tá? Então, projeta a velocidade aqui, perpendicular ao eixo x, está aí, olha. Esse daí é o Vx, o componente da velocidade na direção do eixo x. Olha, ele é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, portanto, o que você vai utilizar aqui é o cosseno. Então, Vx é igual a V, que multiplica o cosseno de 30, o módulo de V, o tamanho de V, né, vezes o cosseno de 30 graus. Então, você tem 200, que é o módulo de V, vezes o cosseno de 30 graus, 0,86. Você vai encontrar, então, 172 metros por segundo, ó, a unidade aqui, tá? Fique esperto. 11º item, ele quer agora o componente na direção vertical, o eixo Y. Vai fazer a mesma coisa, projetar na direção do eixo Y, olha, perpendicular. E aí você vai ter o VY, tá? Qual o tamanho do VY, qual é o componente de V na direção vertical. Se um é cosseno, porque é adjacente, o outro vai ser seno, porque ele remete aqui ao cateto oposto, tá? Então, olha, VY é igual a V, seno de 30 graus. V, 200, o seno de 30 graus vale 0,5, portanto, 100 metros por segundo é o valor do componente de V na direção vertical, VY, tá certo? Vamos lá então para o nosso 12º item, o último item da prova. Sabemos que os vetores R1 e R2 formam entre si um ângulo de 60 graus, ângulo alfa de 60 graus, conforme a figura. Determine o módulo do vetor resultante, né, o vetor soma R. Ele forneceu o módulo de R1, 3 metros, módulo de R2, 5 metros. E o cosseno de 60 graus valendo 0,5. Olha, ele só pediu o módulo, tá? Então, é só aplicar a lei dos cossenos. Mas só para a gente treinar aqui, vamos utilizar aqui a regra do paralelogramo, só para encontrar a direção e o sentido do vetor soma R. Então, você traça uma reta paralela ao vetor R2, por exemplo, partindo da extremidade de R1. Faz a mesma coisa, traça uma reta paralela a R2, paralela a R1, partindo da extremidade de R2, olha só. O ponto de encontro dessas duas retas e a origem comum que você tem aqui para os dois vetores, te fornece aqui a direção e o sentido do vetor R, o vetor soma. Só aplicar agora a lei dos cossenos. Então, você tem módulo de R aqui, olha, ao quadrado vai ser igual módulo de R1 ao quadrado mais módulo de R2 ao quadrado, mais duas vezes o módulo de R1 vezes o módulo de R2 vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo entre esses dois vetores quando eles possuem a mesma origem. Tá? Então, é só substituir os dados, não tem segredo. Tá? Então, R ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, que é o módulo de R1. Você pode escrever tanto dessa forma, como também só a letra aqui, sem o vetor em cima, tá? Sem a seta em cima, melhor dizendo, tá? R2 tem módulo de 5, então vai ficar 5 ao quadrado, mais duas vezes módulo de R1, módulo de R2 vezes o cosseno de 60 graus, que vale 0,5. Portanto, você vai encontrar aí que o R tem um tamanho de 7 metros, o módulo dele, 7 metros. Tá certo? Não se esqueça da unidade. Eu tenho unidade para R1 e R2, então tem que ter unidade para o R, que é o resultante. Tá certo? Olha, de forma geral, foi uma prova fácil.
tá? Uma prova fácil. Esses assuntos nós abordamos, inclusive, na nossa lista de exercícios. Se estão lembrados, quem assistiu aí a resolução da lista de exercícios deve ter tirado de letra aqui essa prova. É bem fácil mesmo, ok? Bom, terminamos por aqui. Te vejo aí numa próxima oportunidade. Até lá!